tarde, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à sistemática dos sábados letivos, nós fomos brindados, né? Com o dia de hoje, vamos trabalhar a questão das origens e evolução histórica do empreendedorismo. Um tema empolgante para um sábado ensolarado, né? Mas são ossos de ofício, a gente precisa repor essas aulas e a gente vai eventualmente cobrar esse assunto também em avaliação. Então, o tema da aula é origens e evolução histórica do empreendedorismo. Ao final dessa aula, a gente espera que vocês consigam compreender as origens, né, históricas do fenômeno empreendedor e também compreender o impacto do empreendedorismo ao longo da história da sociedade. O empreendedorismo tem um papel fundamental até no desenvolvimento da tecnologia humana. Várias invenções, inclusive essas que nós estamos utilizando agora para assistir essa aula, elas são frutos de um longo processo de evolução, tá? E fruto de inúmeras iniciativas de diversos empreendedores que trabalharam juntos ou de maneira isolada ao longo da história. Então, começando com as origens e evolução do empreendedorismo, a gente tem que começar a analisar e mapear a origem do fenômeno empreendedor, beleza? Na verdade, o comportamento empreendedor ele acompanha a evolução da própria humanidade desde os seus primórdios. O ser humano, desde o seu princípio na Terra, ele busca desenvolver soluções engenhosas, né, para garantir a sua sobrevivência e para prosperar. Os estudos formais sobre a disciplina de empreendedorismo eles começaram ali no século XVIII, né, nos anos. Grandes contribuintes nesse processo inicial, né, da disciplina empreendedora foram os economistas. Os primeiros estudos sobre a disciplina derivam do pensamento dos economistas, principalmente a questão do liberalismo econômico, né? Que defendiam a ação da economia de mercado, que o mercado deveria ser livre e o Estado deveria atuar apenas marginalmente, né? Então, essa a ideia da livre iniciativa, que está ligado que é um conceito, que é uma ideologia do sistema capitalista, né, de produção, foi uma mola mestra, uma força propulsora importante para a disseminação do pensamento empreendedor. Então, com base na contribuição dos economistas liberais, a gente tem que o empreendedorismo é tido como uma força que direcionava, e ainda direciona até hoje, a inovação e promovia o desenvolvimento econômico contínuo, né? Então você guarda esse conceito quando a gente falar de Schumpeter, que é outro economista importante dentro desse processo do desenvolvimento empreendedor. A evolução dos estudos sobre a disciplina de empreendedorismo, a gente pode dividir ele em três fases, né? A primeira fase, baseada na visão dos economistas, a segunda fase, baseada na visão dos behavioristas, e a terceira fase, a fase dos traços de personalidade. Tá? Bom, começando com a escola dos economistas, os pesquisadores pioneiros nessa área, nessa seara, foram o Cantillon, em 1755, e o Jean-Baptiste Say, né, que é um economista também liberal do século XVIII. O pressuposto básico, o princípio que considerava o empreendedorismo como um indivíduo que adquiria certa matéria-prima por determinado preço. Ou seja, nessa escola de economista, era considerado empreendedor aquela figura que adquiria a matéria-prima por um preço e o revendia por um preço diferenciado, naturalmente superior, né, em busca de lucros. Era mais ou menos, se confundia mais ou menos esse conceito de empreendedor com a figura do comerciante. Tá? Então, comprava determinado produto, o produzia e o revendia com determinado lucro. Continuando, né, caso o empreendedor ele conseguisse obter lucro além do esperado, ele era considerado, além de empreendedor, também um inovador. Essa filosofia já associava o empreendedor ao aproveitamento de oportunidades. É aquilo que a gente tem falado desde o começo da nossa disciplina, né? O conceito de empreendedorismo moderno ou clássico, ele sempre gira em torno da figura do empreendedor. Sempre em busca de lucro e a exposição a risco. A atividade empreendedora sempre esteve embutida, né? Indissociavelmente ligada à questão do risco. Falando da escola behaviorista, que significa comportamental, né? Behavior em inglês é comportamento, essa escola foi a primeira a investigar a personalidade empreendedora. Vocês lembram que nas aulas passadas
nós já falamos sobre o perfil empreendedor. Então, isso já é uma contribuição da escola behaviorista. Essa foi a primeira escola que tentou buscar aí quais são os elementos incomuns que os diversos empreendedores ao longo do tempo, né, das eras, tinham em comum. Tá? Então, a sua origem ela é mais recente, ela remonta ali a meados do século XX, quando os americanos começaram a se preocupar com o crescimento da economia da União Soviética e buscaram explicações a respeito do crescimento e declínio das civilizações. A escola construtivista, uma das escolas mais modernas, né, que é aplicada à ciência empreendedora, ela parte do pressuposto que os indivíduos que empreendem, eles são o resultado de um conjunto de interações que resultaram em aprendizado de habilidades psicossociais. Trocando em miúdos, essa escola ela pressupõe o fato e ela acredita firmemente que nós podemos aprender a ser empreendedores. É nesse pressuposto que se apoia o ensino de empreendedorismo no Brasil, pois se acredita, né, que os indivíduos são capazes, de, se forem corretamente estimulados, de desenvolver competências, habilidades e atitudes, ou seja, os conhecimentos necessários para que habilitem a desenvolver o processo empreendedor. É por isso que nós estamos tendo essa disciplina, né? E basicamente é uma disciplina cada vez mais disseminada que está presente em quase todos os cursos, seja o nível médio técnico, seja o nível superior. Não tem como escapar do conhecimento do empreendedor. O primeiro uso do termo, de acordo com Dornelas, que é um autor muito famoso no Brasil da disciplina de empreendedorismo, ele foi acreditado a Marco Polo, né, explorador aí, que tentava estabelecer rota de comércio com o Oriente. Então, Marco Polo ele assinou um contrato com um homem que possuía grana, ou seja, capitalista, para vender mercadorias desse. Então, foi ele que desenvolveu inicialmente o termo empreendedor. Nesse caso, o Marco Polo, né, ele atribuía como sinônimo de empreendedorismo, de empreendedor no caso, o capitalista. Então, aquela pessoa que conseguia desenvolver um negócio mediante lucro. Na Idade Média, o termo era utilizado para se referir a pessoas encarregadas de grandes projetos de produção. Então, aqui a gente já vê uma pequena diferença, né? Esse indivíduo não assumia elevados riscos, mas apenas gerenciava os projetos que se utilizavam nos recursos do governo de seu país. Já no século XVII e XVIII, já na era moderna, né, os primeiros indícios da relação empreendedorismo-risco surgiu nessa época. No século XVIII, após o processo de Revolução Industrial, ocorre a primeira diferenciação entre capitalista e empreendedor. No século XIX e século XX, na era agora contemporânea ou pós-moderna, os empreendedores são aqueles que são confundidos com administradores e gerentes. Os desafios dos empreendedores nessa época aumentaram consideravelmente em função do grande crescimento das economias, né? Do maior disseminação do processo capitalista, da redução das distâncias em face do fenômeno da globalização, e aí isso tudo gerou o aumento exponencial da concorrência. Logo, né, novos processos e tecnologias foram necessários para que as empresas e os empreendedores pudessem prosperar. Então, por isso que surgiu a necessidade, né, cada vez maior da inserção do ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental até o nível superior, como a gente já vê hoje. Como no nosso caso aqui agora, né? Não estaria nem empregado se não houvesse esse desdobramento, esse desenvolvimento da ciência empreendedora. Meu patrimônio agradece. Falando um pouco mais sobre ensino de empreendedorismo, como já falamos anteriormente em outras aulas no IF, até pouco tempo atrás acreditava-se que o empreendedor e o empreendedorismo era uma característica nata ou inata, né? Você nascia ou não voltado para a lua, voltado para o sucesso, voltado para o empreendedorismo. Só que a realidade demonstrou que isso não passa de um mito. Na verdade, as pessoas, como seres sociais, né, elas aprendem dentro de processos de socialização, de interação com o próximo e também através de processos formais de formação e de educação, é possível aprender a ter o espírito empreendedor, a desenvolver as competências empreendedoras. Não é um processo fácil, é verdade, mas é um processo que, se for feito de maneira correta, vai trazer aí diversos benefícios. O ensino de empreendedorismo
com certeza ajuda na formação de melhores empresários, empresas de sucesso e na geração de emprego e renda no país. Eu mostrei para vocês nas primeiras aulas que no Brasil, o Brasil é um dos países do mundo com o maior número de empreendedores em relação à sua população, uma proporção, uma das maiores proporções mundiais. O Brasil hoje, se eu não me engano, é a 12ª economia do mundo, mas no ranking de países empreendedores, ele está em 5º lugar. Então, é um número bastante considerável. Só que, como já colocamos anteriormente, né, esse número massivo, número relevante, boa parte do processo empreendedor e das pessoas que empreendem gira em torno não da oportunidade, que é o ponto central, que é o fator crítico de sucesso do empreendedorismo nos países desenvolvidos. Mas na nossa região, no nosso país, é a necessidade o ponto premente. E vocês sabem muito bem que a necessidade, muitas vezes, ela coloca em segundo plano a questão do planejamento, né? Isso aumenta as chances de fracasso, né, do negócio, em função do menor tempo gastado, né, empreendido no processo de elaboração do planejamento do negócio. Tá? Então, quanto mais tempo você planejar, processo empreendedor. Vamos aqui para entrar nos finalmente e falando da linha do tempo do empreendedorismo. Vamos mostrar aqui que ao longo da história, o empreendedorismo ele trouxe diversos benefícios para a sociedade. A gente está aqui utilizando uma tecnologia de transmissão de vídeo pela internet. Veja a quantidade de elementos que estamos usando ao mesmo tempo. Eu estou usando uma mesa, né, uma cadeira, um notebook, e vocês estão utilizando, a maioria de vocês pelo menos, smartphones, e já são frutos, né, desdobramentos de um processo de inovação, de um processo de desenvolvimento tecnológico. Além disso, estamos usando a plataforma, a rede, né, a rede mundial de computadores, a internet. E além dela, estamos utilizando como plataforma para veiculação e disseminação desse material o Google Classroom, e a partir do Google Classroom vocês têm acesso à plataforma do YouTube, onde esse vídeo está nesse momento sendo streamado para você. Então olha só que interessante, né? Então isso tudo é fruto de trabalho de empreendedores das mais diversas áreas do conhecimento. Então o empreendedorismo ele tem tudo a ver com a nossa vida. Se a gente vive hoje melhor que nossos pais, melhor que nossos avós, melhor que nossos bisavós, é graças ao fenômeno empreendedor. Imagina uma época quando você ia no médico, não tinha anestesia para fazer uma cirurgia, para você fazer um tratamento dentário. Então, não existia antibióticos, não existia o conhecimento transmitido pela via digital. Então, o nosso mundo hoje é muito mais, digamos assim, é mais complexo, naturalmente, mas é um mundo com muita mais praticidade em função dos avanços da tecnologia. E também, eu arrisco a dizer, é um mundo com muito mais oportunidades. Você, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro estudante do Instituto Federal da Paraíba, eu sempre digo isso em sala e reafirmo, o mundo é um mercado para você. Você pode se inserir em qualquer país do planeta, desde que você tenha os requisitos necessários para competir com profissionais de nível internacional. Tá? É só você querer e desenvolver as habilidades. E a primeira delas, naturalmente, é a habilidade empreendedora. Os resultados da atividade de diversos empreendedores ao longo dos tempos, em diversas partes do mundo, trouxeram grandes benefícios para a humanidade. Desde a criação da aspirina ao transplante de coração, desde a vacina para a tuberculose até a vacina do Covid, né? Desde o desenvolvimento da primeira forma de aviação até a aviação mais moderna, a jato e a exploração dos planetas, né? Como a gente vai ver agora, daqui a alguns anos, a chegada do homem a Marte, né? Pessoalmente, porque via sonda e via robôs ele já chegou faz tempo. E da máquina de escrever ao iPad, ou ao notebook, ou ao smartphone. Tudo passa pela ação de empreendedores. Aqui tem algumas invenções que revolucionaram o mundo no século XX. Começando com o avião motorizado. Olha, veja que o avião não é tão moderno, né, entre aspas, como se parece. Só que naquela época os aviões eram a combustão. Hoje os aviões são movidos a tecnologia chamada de turbofan, uma evolução da tecnologia a jato. A TV também já completou seu século de existência, né? Hoje, cada vez menos pessoas assistem TV, mas a TV também se transformou, não é mais uma TV, ela virou um computador, né? A gente chama de Smart TV. Então você acessa a internet pela TV, você ouve música, você joga online, você assiste streaming. Então veja que as tecnologias elas mudam.
Em 28 surgiu a penicilina. Até esse ano as pessoas morriam muito facilmente de infecção. De lá para cá aumentou-se bastante a expectativa de vida humana graças à invenção e à disseminação da penicilina, que foi por acaso, né? Um experimento por acaso. Ele estava sob bactérias e aí percebeu que as placas de Petri que ele utilizou no seu experimento estavam mofadas. Quando ele levou ao microscópio, percebeu que as bactérias tinham morrido e foi investigar o fungo. Conseguiu isolar e bingo, criou a penicilina. Surgiu mais um multimilionário no mundo, né? Depois, olha aí, o computador. Olha quando ele surgiu. Na época do seu avô, rapaz. Ou do seu bisavô, né? 1943. Contudo, ele demorou aí décadas até se tornar algo pessoal, algo acessível, né? Depois da criação do computador, veio aí a descoberta da estrutura do DNA, que permite hoje, modernamente, a gente saber quem são os nossos pais biológicos, né, graças a essa questão, e também descobrir quem praticou determinado crime. Então, até na área do direito penal, não podia deixar de passar lá sobre isso, a gente tem também a questão da atividade empreendedora por trás, trazendo uma evolução. O laser surgiu em 58, depois veio aí o transplante de coração, 67. O homem chegou na Lua, para acreditar, viu? Nos anos 60, em 69. Surgiu o microcomutador em 70. Veja que em 43 surgiu o computador, mas ele era um pouco grande. Precisava-se de um estádio de futebol para poder colocá-lo. O microcomputador ele surgiu em 70. E aí depois, em 89, veio o padrão WWW, World Wide Web, né? Que possibilitou depois aí a criação dos domínios de internet, os endereços, né? Em 97 surgiu a ovelhinha Dolly, primeiro animal clonado, depois veio a finalização do sequenciamento do genoma humano. Hoje o ser humano conhece de A a Z, de Z a A, toda a estrutura da genética humana. Isso permitirá uma série de evoluções na medicina nos próximos anos. É só esperar e aguardar. Doenças incuráveis passarão a ser curadas. Faça um exercício, dá uma pausa nesse slide e tenta descobrir que diabo é isso. Bom, isso aí na minha época, nos anos 80, a gente utilizava para ver fotografia. A gente colocava o negativo da foto, talvez você não saiba nem o que é o negativo. Antigamente as câmeras fotográficas precisavam de um instrumento chamado filme. E antes de você revelar, aliás, para você ter a foto na sua mão, você tinha que levar para um estúdio fotográfico, né? Existiam empresas que faziam isso, que revelavam. E esse processo demorava até 24 horas. E com base nessa ferramenta aí, essa pequena lupa, uma lente de aumento, você conseguia ver o negativo, recortando o negativo da câmera. Dá uma pesquisada no Google para ver isso com mais detalhes, no YouTube, e você conseguia ver com mais definição as imagens. Isso aqui é como ouvíamos música na minha época, na minha geração, o famoso Walkman. Foi um instrumento muito interessante, porque tornou portátil o ouvir música, né? Antigamente só se ouvia música em grandes estações de som. Com essa ferramenta aqui, um pouco maior que a palma da mão, você ouvia rádio e ao mesmo tempo você ouvia música numa ferramenta também já quase extinta, chamada fita cassete. E aqui temos o nosso bisavô do pendrive, né? Temos aqui o disquete. Esse disquetezinho aqui é um disco magnético que você colocava no gabinete do computador, no desktop. E ele tem uma capacidade de 1,44 megabytes, ou seja, não cabe nenhuma foto em resolução média tirada pelo seu smartphone dentro desse instrumento. Mas na minha época, eu guardava vários trabalhos em formato doc, né, em formato de Word, para a minha faculdade. Na época eu usava o disquete ainda. Mas, como era uma mídia altamente sensível, eu tinha que ter vários backups, porque eventualmente um não funcionava. Eu tive que usar o outro e assim sucessivamente. Isso aqui, meus caros, é a maneira como fazíamos ligação no passado. É uma ficha telefônica. Talvez vocês já viram nos Estados Unidos, nos filmes americanos, nas séries, quando você vai ligar, eles colocam uma moedinha dentro, né? No Brasil não tinha moedinha porque a inflação sempre foi muito grande. Então se colocava ficha telefônica. Essa fichinha dava direito a você fazer uma ligação de 3 minutos se fosse uma ligação para a mesma cidade. Se fosse para outra cidade, aí a ligação durava só 30 segundos. Então você tem que colocar várias fichas para poder fazer a sua ligação. Então veja que o mundo evoluiu bastante, né? Já a gente faz ligação pelo WhatsApp, paga nada. Aqui era o computador das antigas, né? Entre aspas, era a máquina de datilografia. Minha infância eu ainda fiz alguns trabalhos utilizando a máquina de datilografar do meu pai. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso aí a ferramentas bem mais modernas e práticas também. Fita cassete,
que utilizava naquele instrumento que eu mostrei anteriormente, o Walkman, né, que você gravava até 1 hora e 15 de música, usando os dois lados da fita, tá? Uma experiência bem nostálgica e bem antiga. E aqui é o precursor do smartphone, né? Digamos, é um telefone fixo e é de disco. Minha avó era tão pão dura, talvez eu puxei isso dela. Ela utilizava um cadeado no disco do telefone para evitar que as pessoas fizessem ligações sem a sua permissão. Então, dava para colocar um cadeado ali do lado desse pininho aqui, ó, para que você não usasse o telefone sem a vovó saber, é claro, né? A vovó era uma mulher muito econômica. E agora a gente tem aí, ó, hoje em dia está disseminado, né? Eu coloquei os produtos da Apple, que são os mais avançados em tecnologia da computação. Temos aí diversas espécies de computadores, né? O iMac, o MacBook Pro, o MacBook Air, que é um modelo mais acessível, entre aspas, o MacBook, que começa em R$8.000 o preço. Temos aí o iPad Pro, estava até pensando em trocar o meu notebook por um iPad, mas aí eu vi que a arquitetura da Apple é muito possessiva e eu não curto esse tipo de característica na área de tecnologia, então eu vou utilizar um padrão Android. Logo, a Apple não é compatível com Android, é compatível com iOS, por isso que eu vou para outra marca, no caso a Samsung. Mas eu coloquei os produtos da Apple, que são produtos de ponta, né? São produtos de alto nível tecnológico e que é a empresa que sempre empreende todo ano e inova. Aqui a gente tem o fone famosíssimo, os AirPods da Apple, que tem um sistema de cancelamento de ruído digital. Você coloca no ouvido, ele desligado, você ainda escuta o que acontece fora, mas quando você ativa o sistema digital de cancelamento de ruído, você tem uma gigantesca redução do barulho exterior. Aqui temos o famoso iWatch, que conecta perfeitamente com os iPhones, né? E aí você tem uma arquitetura gigantesca de soluções aí computadorizadas da Apple.